Agora são 10 horas 32 minutos, chegada das férias escolares, momento de descanso para crianças, adolescentes, mas sinal vermelho, alerta aceso para pais e responsáveis, porque neste período também aumenta o risco de violência online. Com 54% dessas crianças e adolescentes que já tiveram ali algum abuso sofrido na internet. Saiu uma pesquisa interessante que mostra que 21% desses adolescentes, crianças que estão ali nas férias, ao invés de brincar no sol, enfim, passear, não, ficam na internet, na frente do computador. E isso faz com que os números da violência online também cresçam. Sobre esse assunto, esse alerta, a gente conversa ao vivo com a Águeda Barreto, ela que é especialista sênior da Child Fund. É isso? Obrigada por nos atender, Águeda. Bom dia para a senhora. Bom dia, Maria Fernanda, Murilo, Luciana. Nós que agradecemos pela participação, pelo convite ao Child Fund Brasil. Bom, Águeda, momento de lazer para a criançada, mas assim, para pais e responsáveis ficarem de cabelo em pé, né? Porque muitas crianças passam boa parte do tempo das férias na frente das telas. E aí, o que a gente tem que fazer? Maria Fernanda, as férias aumentam o tempo livre aí da criançada, dos adolescentes, né? E, consequentemente, tem aumentado também o tempo de conexão na internet. Isso significa que nas férias, crianças e adolescentes passam mais horas, principalmente em jogos, nas redes sociais, aplicativos de mensagens, e muitas vezes em horários com menor supervisão dos adultos. Então, infelizmente, essa é uma realidade que tem ampliado oportunidades para abordagens de agressores, infelizmente, inclusive de abuso sexual, e os números são alarmantes, de fato. Child Fund Brasil conduziu uma pesquisa ao longo de 3 anos, e nós temos aí o dado de que apenas 21% dos adolescentes priorizam, realizam atividades fora das telas, né? Então a gente vê aí que são espaços, né, na internet que se tornam principal forma de entretenimento, de socialização, e até para eles como se fosse um descanso, né? Mas a gente precisa de lembrar que rolar feed, ficar ali nas redes sociais, não é necessariamente descansar. Águeda, quem fala com você, Murilo, bom dia. Eu queria que você trouxesse os principais dados dessa pesquisa, quais são as principais constatações ou as constatações mais preocupantes e quais tipos de violência que as crianças estão expostas aí nas redes sociais. Se tem algum recorte mais preocupante, qual público, até qual idade, enfim. Certo, Murilo. 2 dados são especialmente preocupantes nesses estudos que o Child Fund vem conduzindo. O primeiro deles, a Maria Fernanda já mencionou, é de que 54% dos mais de 8 mil adolescentes que nós conversamos, mais da metade, ou seja, né, 54% afirmam já ter sofrido algum tipo de violência sexual online. Esse dado por si já é estarrecedor, né? Quando a gente vê quantidade de adolescentes, aqui a gente está considerando de 13 a 18 anos, que foram os que a gente conversou, mais da metade deles já tiveram algum tipo de violência sexual online. E 41% deles relataram já ter, nessas interações, conversado com pessoas desconhecidas ou suspeitas na internet. Então, quando a gente fala desses 54%, pode ter sido com ou sem interação. E esses 41% relatam já ter interagido com pessoas muito suspeitas na internet. Então, isso mostra que esse risco que a gente vem alertando sobre a internet, sobre a necessidade da proteção de crianças e adolescentes na internet, ele não é uma hipótese, né? Ele já faz parte dessa experiência e da realidade de muitos jovens. E também queria só mencionar esse dado, né, de 21% dos adolescentes que falaram, apenas 21%, né, que realizam atividades fora das telas. Na verdade, foi uma etapa da pesquisa onde a gente perguntou para eles sobre os hobbies que eles têm. E aí houve uma predileção de 79% dizendo hobbies online, como por exemplo, chegar em casa e pegar o celular, colocar o fone, escutar música, navegar nas redes sociais, assistir filmes online, os jogos, né, principalmente, ou seja,
os adolescentes que nós entrevistamos têm uma predileção muito grande por hobbies online, e apenas 21% deles mencionaram outras atividades, como, por exemplo, esporte, ou tocar violão, fazer leitura de um livro, e isso também é um dado muito preocupante. Muito bem. Águida, estamos conversando com a Águida da Child Fund, né? Trazendo para a gente esses números. E eles nos revelam muitas coisas. Entre elas, né, Águida, acredito que essa questão dos criminosos, eles não precisam estar ali na porta da escola, estão ali nas palmas das mãos ou no tablet, né, nas mãos das crianças. Para os pais, né, também responsáveis, fica difícil essa situação, né? Qual que é a orientação dentro dos seus estudos? O que você diz no que diz respeito à educação, à orientação, ao diálogo, à confiança? O ideal, Luciana, é a gente, enquanto pais, enquanto familiares, né, a gente tentar substituir essa lógica da vigilância por uma lógica de acompanhamento, de diálogo, né, de entendimento da realidade do adolescente. É importante conhecer os ambientes digitais que os filhos frequentam. E aí, a partir de que a gente conhece esses ambientes, estabelecer os combinados e, claro, né, criar um ambiente seguro, ali amigável, de confiança, onde eles possam, por exemplo, confiar no caso de alguma situação sem medo de punição, né? Então, muitas vezes, um adolescente, como a gente viu nos estudos, eles não relatam, não denunciam situações que eles passam de violência sexual online, por medo dos pais, muitas vezes, pegarem o celular, proibir a internet, ou mesmo até de não acreditarem, né? Além do fato de que muitos adolescentes não reconhecem imediatamente que estão sofrendo uma situação de abuso. Então, existem alguns sinais que os pais têm que ficar muito alertas, principalmente nesse período de férias, onde adolescentes têm mais tempo livres, crianças e adolescentes têm mais tempo livres, então ficam com mais acesso às telas, né? Os sinais são, por exemplo, mudança de comportamento, um isolamento, uma vergonha excessiva, medo de usar alguns aplicativos, alterações de humor, enfim. É muito importante que a família esteja muito atenta, sempre, independente do período de férias, né? A essas mudanças bruscas de acompanhamento, essas mudanças bruscas de comportamento e fazer o acompanhamento de todo o ambiente da internet que o filho frequenta. E a partir desse acompanhamento, ter um diálogo, e que seja um diálogo dentro do possível, né, ali do vínculo que a família tem, um diálogo de fato, com interesse, às vezes perguntar, filho, filha, qual que é o influencer que você gosta, né, para aqueles que já têm idade de usar redes sociais, ou qual que é o desenho que você está assistindo, com interesse legítimo, né, e que não chegue já de uma forma coercitiva, né, assim, trocando mesmo essa lógica, assim, de vigilância, né, de sempre com preocupação, e sim abrindo o diálogo para que eles possam ter segurança de partilhar os hábitos que têm na internet e também, se eventualmente acontecer algum tipo de abuso, alguma situação constrangedora, que eles tenham essa segurança de falar com a família. É isso, atenção redobrada, muito diálogo, conversa. Eu tô aqui perguntando, gente, como é que faz para esses adolescentes tomarem um sol, sabe? Ai, sai da tela, vai, enfim, pra praça, que coisa. Enfim, é uma missão dificílima. Águida Barreto, muito obrigada pela entrevista. A Águida, que é advogada da Child Fund, eu sou muito, meu inglês macarrônico aqui, já pedi uma mas falou Falei certo? Então tá bom. Águida, obrigada pelas dicas, pela entrevista e boa semana para você. Muito obrigada. O último lembrete para as famílias é que a internet é uma ferramenta incrível, mas ela não pode ser essa principal ou única forma de entretenimento. Então, boas férias para os adolescentes, para as crianças, e muito obrigada a vocês pela entrevista e pela oportunidade. Valeu, Águida, obrigada.